Será que somos o que somos só porque pensamos? Ou somos o que somos porque lembramos? Bora falar mais de memória? Olá, eu sou Wagner Rosafa e você está no Memorável, um canal sobre histórias, memórias e o imaginário no Brasil. E esse é o segundo vídeo sobre memória e eu fiz uma pequena introdução sobre esse assunto que eu te aconselho a dar um pulinho lá para assistir também a esse vídeo, ok? E já que estamos por aqui, eu peço para que você curta esse vídeo, assine o canal, se não assinou, claro, e compartilhe com seus amigos, porque é assim que o canal vai crescer e eu sempre vou trazer vídeos novos para você. Se te pedissem para que desse uma definição bem sucinta em apenas uma única frase sobre o que é memória, o que você diria? Se você assistiu ao primeiro vídeo sobre memória, você vai lembrar de Mnemosine, a deusa da memória para os gregos. O que é memória? Memória é capacidade de armazenamento, ou memória é a capacidade de conservar informações. E essa palavra armazenamento ela é bastante abrangente no sentido do que proponho aqui para o canal. Porque se vou te contar histórias, é porque existe a possibilidade de acessar as informações sobre essas histórias. Contamos porque temos a capacidade de lembrar desse algo. Do ponto de vista fisiológico, quando a gente acessa informações, é porque a gente está usando uma engenharia cerebral muito potente para isso. Uma engenharia complexa para guardar as coisas. Só que dentro desse conceito sobre a memória, a gente pode dizer que memória não é apenas a capacidade de armazenamento, mas também a capacidade de reproduzir o que foi armazenado. Porque do que adiantaria armazenar alguma coisa sem conseguirmos acessar aquilo que foi guardado? De que adiantaria um HD cheio de dados se ele não tiver conexões que possibilitem termos acesso a essas informações? Ou termos um monte de dados armazenados virtualmente nas nuvens e a gente não poder ter acesso a ela? Temos aquela célebre frase, penso, logo existo, do filósofo francês René Descartes. Aí, meio que parafraseando, vem o neurocientista, o Dr. Eric Kandel, que diz o seguinte: não somos aquilo que somos simplesmente porque pensamos. Somos aquilo que somos porque podemos lembrar o que somos. Porque é exatamente o fato de podermos lembrar que nos dá pertencimento. São as lembranças que nos faz pertencer a uma família, a uma cidade, a uma nação, a uma determinada cultura. Lembrar nos situa no espaço-tempo. Uma pessoa sem memória passa a não pertencer a absolutamente nada. Ela fica sem vínculos com qualquer coisa. Existem doenças que é como se a gente morresse em vida, a exemplo de um Alzheimer em estágio avançado. Essa doença faz com que a pessoa perca esses vínculos com o mundo e o esquecimento vai apagando todas as relações. E estendendo um pouco mais esse raciocínio, um determinado povo, comunidade ou um grupo que tem sua memória apagada tem como consequência sua identidade destruída. Cidades que passam por tragédias naturais, muitas são varridas por furacões, tsunamis, barragens que estouram, enchentes, e há uma comoção na tentativa de salvar o que se pode salvar. Existem inclusive cenas emblemáticas de casas pegando fogo e algumas pessoas fugindo do incêndio apenas com alguns álbuns de fotografias nas mãos. E o que nos mostra que existe um instinto de querer salvar e manter vivas na memória tempos ou pessoas que já se foram. Por isso que um museu queimado, por exemplo, é um apagar de memórias. Tudo aquilo que virou cinzas desvincula seu elo com o passado. E a história, a identidade, tudo se evapora junto com a fumaça. Quando você quiser destruir alguma coisa, quer dizer, deixa eu colocar isso melhor, você não quer destruir nada, né? Quando quiserem destruir alguma coisa, ou apagar alguma coisa, ou melhor ainda colocado, quando quiserem que coisas sejam esquecidas, qual recurso você imagina ter muita eficácia? Inclusive, existe uma expressão bastante usada para isso em casos criminais que é chamado queima de arquivo, que é, na verdade, uma forma de aniquilar provas. Volta e meia na história fizeram isso. E eu não estou falando de tempos longínquos. Queima de bibliotecas inteiras, registros, cartas, jornais, quadros, fotografias, gravações, filmagens, acervos científicos.
formas de aniquilarem memórias é o que não falta. Há crimes terríveis onde pessoas são mortas porque elas mesmas armazenam em suas memórias informações consideradas perigosas. Volta e meia em nossa história podemos ver determinadas culturas serem fortemente abaladas e um povo sem passado perde sua identidade. A destruição de patrimônios resulta nisso. Tudo isso que está sendo destruído está sendo aniquilado, literalmente. Quando exploradores chegam em uma determinada terra que pretende conquistar, colonizar, a sua cultura é fatalmente imposta ao povo nativo, e que é uma forma eficaz de domínio. Impor novos hábitos, proibir manifestações culturais daqueles nativos, não seria uma forma de varrer da memória e apagar um passado? Na costa do Benin, na África, ergueram um monumento no local onde havia uma grande árvore. Antes de embarcar para os navios negreiros, os homens e mulheres capturados para serem escravos aqui no Brasil, eles eram forçados a dar voltas em volta dessa árvore, a qual era chamada Árvore do Esquecimento. Acreditavam que ao darem voltas em volta dessa árvore, esses homens e mulheres apagariam suas memórias, e então eles seriam mais fáceis de ser dominados. Há muito tempo sabe-se que um povo enfraquecido culturalmente sucumbe e fica muito mais fácil de ser dominado. O termo memória vem do latim mnemo, que significa capacidade de guardar ou adquirir ideias, imagens e conhecimentos. E daí vem uma série de desdobramentos sobre memória que eu vou te passar agora aqui. E memória é a faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências adquiridos no passado e as habilidades de acessar essas informações na mente. Na fisiologia e na psicologia, memória ela cumpre a função psíquica que o indivíduo tem de reconhecer, evocar, reter e reproduzir as experiências passadas ou um estado de consciência passado. Do ponto de vista do patrimônio, nós temos duas subdivisões. A primeira é um patrimônio material, que a memória pode ser um monumento erguido para comemorar os feitos de uma pessoa ou coisa ilustre e notável, memorial. E no patrimônio imaterial, já memórias são relatos orais ou escritos de algum acontecimento, narração, ou seja, é um conjunto de saberes passados oralmente de geração em geração. Memória também pode ser qualquer objeto ou joia dada a alguém como presente. Isso é tão interessante porque a relação com o objeto passa a ser uma relação afetiva e não pelo valor financeiro. Memória também é tudo aquilo que se anota para não esquecer. É um apontamento, um lembrete. Também chamamos de memória as dissertações sobre um tema literário, científico ou erudito, destinados a ser apresentados ou publicados. Na informática, por exemplo, a memória é um conjunto de chips no computador para armazenar dados e programas. Na sociologia, o pensador francês Maurice Halbach foi o primeiro que empregou esse conceito chamado de memória coletiva. Esse conceito se refere a todos os aspectos que fazem parte do legado de uma comunidade. Você acabou de ver mais um vídeo sobre memória, de uma série que eu estou me propondo aqui a expandir bastante esse tema. E peço para você que você compartilhe esse vídeo, que curta, que assine o canal se não assinou e a gente vai se vendo.